Alô, amigo, alô, amiga, chegando com o nosso Business in Connections de hoje. Eu sou o Sidney Botelho e dou as boas-vindas para você. E hoje nós vamos falar de tecnologia, soluções para a indústria, soluções para a sua empresa. E, aliás, é um cara especialista, engenheiro de produção, aliás, formado também nos Estados Unidos da América, tem um currículo genial. Posso dizer que, para mim, que fiz tecnologia, meu sonho seria ser ele, Gustavo Causa, da Online VP. E aí? Tudo bom, Seja Sidney? bem-vindo. Que honra Boa tê-lo tarde. aqui. Boa tarde. Que honra tê-lo comigo aqui. E que currículo, viu, Gustavo? Obrigado, né? Acho que, para mim, tudo que eu conquistei foi pelo estudo mesmo. Então, o caminho que eu segui sempre foi via o estudo, né? Você sempre quis ser engenheiro? Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer, Cara, porque eu sou quando técnico em eletrônica, mas eu fui para sistemas. eu, desde Eu muito, não fui para engenharia, fiquei de- com medo. desde muito cedo, eu quis ser engenheiro. Eu brinco, o que eu gosto de brincar é quando eu desisti de ser astronauta. A É. primeira, quando eu vi que astronauta não ia dar para mim, porque no Brasil não tem Aliás, astronauta. você é muito grande, eu acho, para ser Não ia astronauta. caber também, Não né? ia caber, Não ia né? caber, não cabe nem no avião, quanto mais no foguete, né? É. Mas quando eu desisti de ser astronauta, eu falei, não, engenharia é para mim. E aí ficou, a grande pergunta foi qual engenharia? Tá. E aí na época eu escolhi engenharia de automação, que é onde eu falava, cara, é difícil, é o futuro, tem software, tem hardware, tem os desafios interessantes e aí o resto é história. Pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma Rio de universidade Janeiro. pública, e realmente ali você já demonstrou ter uma qualidade acadêmica. Sim, eu estudei em escola pública a minha vida inteira, né? Sim. Estudei no colégio de aplicação, estudei na faculdade, acredito, no ensino público de qualidade e onde tem gente boa, gente Tá. que vai te provocar, não só os professores, mas os alunos também, que vai te provocar a ser mais, a estudar mais, a correr atrás, e isso é engenharia, né? Correr atrás mesmo porque senão o trem passa por cima. Não, muito legal, né? Porque eu sou da área de telecom, 36 Uhum. anos, vivo a Telefônica, estou sempre no CREA como mestre de cerimônias, no Instituto de Engenharia, no COFEM. Nossa, eu ficaria aqui horas e horas falando de como eu tenho amigos engenheiros. E para mim você se destaca realmente por quê? Você trabalha com soluções na Online. Agora você é vice-presidente, Pois é. né, de soluções industriais, traduzindo aqui. Parabéns. E, aliás, é fácil chegar a CVP ou não? Não, acho que é um caminho de onde veio a carreira, né? Tá, Eu fui consultor quase a minha vida inteira. Fui a minha carreira quase toda na McKinsey, em consultoria, e sempre trabalhei na interseção entre supply chain, tecnologia e transformação. tá. Onde eu construí toda a minha jornada aqui no Brasil, fora do Brasil também. E aí chegou uma hora que eu senti falta de como é que a gente faz vários processos, várias transformações, mas como deixar isso entranhado na organização, né? Como construir algo que seja perene, uma mudança que vai ficar. Isso passa por tecnologia. E na época a Online estava vindo para o Brasil, né? Uma Tá. empresa global, estava abrindo a operação aqui no Brasil. Já tinha clientes grandes, como a Ambev e outros. E, me convidou, né, para fazer parte, né? O Gabriel, que é o nosso CEO, me convidou para ser parte desse time e construir esse negócio aqui no Brasil, que é um país que a gente ainda precisa muito de tecnologia e inteligência na tomada de decisões, Tá. né? A gente tem algumas organizações que estão na frente, que estão na vanguarda, que estão inovando, mas a grande maioria ainda precisa de um empurrão, né, e entender que o investimento se paga. Porque no final é uma decisão de negócio, Sim. né, que o investimento se paga para eu tomar melhores decisões mais rápido. E hoje o BI, né, as informações de dados, se elas não forem bem administradas, as empresas podem quebrar de uma hora para outra. Não, e aí, cara, mais importante que isso, quando eu comecei minha carreira há alguns anos atrás, a gente brinca que o mundo era mais fácil, era mais lento, as coisas eram mais simples. Hoje, a gente vive num mundo chamado de VUCA, né? Que ele é Sim. volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. As coisas mudam muito, muito rápido de uma complexidade grande. Então, hoje, sem uma plataforma, e sem os dados adequados e sem agora a inteligência artificial para trabalhar em cima disso, essa tomada de decisões ela é muito lenta.
e muito ineficiente, né? A gente passou do limite da cabeça do ser humano de tomar essa decisão na ponta do lápis da caneta. Então, é isso que eu foco a minha carreira agora, né, que a gente foca na online, que é justamente essa transformação de tomada de decisão no mundo mais rápido. Sim. Porque eu preciso tomar a decisão de quanto que eu vou produzir, quanto que eu vou vender, onde que eu vou distribuir, o que acontece quando eu tenho a guerra no Irã, que quebra a minha cadeia de suprimentos, de onde que eu vou trazer meu suprimento, o que eu vou fazer se a minha demanda de repente aumenta porque o governo deu um incentivo para um setor A ou para um setor B. Nossa, você está entrando em várias searas, você está entrando na parte econômica, você está entrando na parte econômica global, você está observando índices vindos de incentivos governamentais e praticamente o engenheiro ele tem que estar conectado com tudo isso. Mas esse é o mundo que a gente vive, né? As coisas... Isso, nem falamos de IA ainda, daqui a pouco a gente fala de IA. Mas é o mundo que a gente vive. Se a gente... Essa tomada de decisão, principalmente quando você está operando numa grande organização, você não pode tomar ela de maneira isolada. Tá. Né? Essa é a falácia que a gente acha, não, se eu botar 3 pessoas espertas aqui, elas vão tomar melhor. Não, eu preciso dar uma ferramenta. Do mesmo jeito que você precisa para um pedreiro, um martelo, um carrinho de mão, etc., para o gestor que vai tomar essa tomada de decisão, ele precisa da ferramenta adequada para fazer isso na velocidade que essa decisão precisa ser tomada. E isso é super importante, né? Se eu dou tempo infinito para alguém tomar decisão, você consegue examinar tudo, tomar. O problema é que nesse tempo que você toma para examinar, já mudou tudo. O mundo já mudou, teu competidor já andou, teu cliente já andou. É aí que vem uma pergunta de desenvolvedor de software para também uma empresa gigante de software. Eu fiquei muito tempo dentro da própria Telefônica, ali como responsável por inovação e também na questão de trazer novos sistemas para a fábrica desenvolver internamente para os próprios clientes internos da própria Telefônica. E nem bem a gente saía com a ideia do cliente, da necessidade dele, já estava obsoleta. E como que é para vocês? Porque para vocês o fluxo é maior ainda, porque é mais prejudicial na ponta, porque o seu cliente ele precisa do seu apoio, dessa solução de uma maneira instantânea. E essa é a diferença de você ter uma plataforma e você ter um desenvolvimento de produto dentro de casa. Tá. Porque quando você faz um desenvolvimento dentro de casa, isso é super bom para algo pontual. Sim. E simples. Mas quando a gente fala de supply chain, que é, por definição, uma cadeia complexa, é importante eu ter experiência de já ter feito isso antes, implementado em um lugar que funciona, e já ter resolvido esses milhares de microproblemas. Porque isso me garante que eu não fico obsoleto rápido e que eu não estou reinventando a roda toda hora. Tá. Então, vou te dar, por exemplo, uma indústria de bebidas. A gente já fez N projetos em indústria de bebidas. É óbvio que cada uma vai ter a sua idiosincrasia, a sua especificidade no mercado local, mas do ponto de vista de processo de planejamento é o mesmo planejamento de demanda, é o mesmo planejamento de supply, de distribuição. Então eu consigo pegar esse monte de peças que eu já desenvolvi dentro da plataforma e colocar para você uma solução mais rápido, já testada, aprovada, e que vai te dar o resultado rápido. Porque no final do dia, todo esse papo aqui a gente pode falar, mas qual é o resultado que traz para o negócio? Né? Se prova valor, vai vender mais, vai reduzir custo, vai reduzir meu inventário? É isso que a gente está buscando no final do dia. E trava na utilização da ferramenta ou não? Porque muitas vezes vocês levam essas soluções, são obviamente estratégicas para o cliente como um todo e o manuseio lá na ponta. Não, isso é super importante. O manuseio e a nossa filosofia é com a cabeça do usuário. Tá. Né? Isso tem que ser fácil para o usuário gerenciar, fácil para ele visualizar, e mais do que isso já tem que estar alimentado com os dados corretos e trabalhados e modelados para ele poder tomar a melhor decisão. Porque hoje o analista passa a maior parte do tempo dele limpando dado em planilha, quebrando pedra. Sim. Isso não é, do ponto de vista até de inteligência humana, o melhor uso do tempo e da inteligência das pessoas e do talento que a gente tem. Né? E aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, uma grande parte dessa usabilidade passa, né, por eu automatizar, integrar toda essa parte de gerir os dados, de gerar os indicadores, de ter o dado certo no lugar certo, na hora certa, para o usuário parar de se focar com isso e começar a se preocupar com decisão de negócio e fazer cenários. Né? A gente brinca porque
Hoje o cara não tem tempo de fazer nenhum cenário, quanto mais 2, 3, 5, 10 diferentes para avaliar as opções. Isso que é discussão de negócios, né? Deixa de ser uma discussão de engenharia lá atrás, de como é que funcionam os bits and bytes da ferramenta, tá bom, mas eu vou produzir no lugar A, se é ou eu vou funcional produzir ou no não lugar para B? ele. Né? Qual a decisão que eu vou tomar com isso aqui? Qual a decisão que isso aqui me habilita? Né? Eu estou menos preocupado no final do dia de, puxa, a plataforma ela tem que servir ao usuário para ele poder fazer a finalidade, que é tomar decisão. Porque é isso que vai trazer o valor no final do dia. Né? A experiência dele fazendo aquilo para o final do dia. E aí, quando a gente entra na onda de IA, isso ainda é amplificado. Porque agora eu tenho, com os LLMs, uma nova maneira de interagir com a máquina, uma nova maneira de pedir coisas, de pedir informações, onde eu posso pedir em português fluente, fluido, como a gente está falando agora, em vez de saber qual o botão que eu clico, qual o dado que eu puxo, etc. Né? Essa capacidade de interação com a máquina é muito poderosa para democratizar esse acesso. E você está falando algo que com a IA até mesmo facilitou a utilização dessa ferramenta, porque o usuário em si, ele pode digitar a necessidade dele dentro da inteligência e a sua solução, que muitas vezes seria fechada, ele já traz pelo menos um destino, um caminho ou um passo a passo, se duvidar, a solução inteira. Pois é, e aí, quando a gente fala de solução, né, a gente tem uma visão que é bem clara. Né? Quando a gente fala de inteligência artificial, existem duas grandes camadas de inteligência. Essa que se chama a neural, que é essa onda do LLM, que ele é probabilístico, ele é com base em padrões, ele é com base em linguagem, e ele é muito boa para análise rápida, para recuperar conteúdo, para gerar conteúdo, para interpretar instruções, super boa. E existe uma outra parte da inteligência, que é o que a gente chama de simbólica, que é modelagem matemática, que é o mundo da engenharia mesmo, que é eu ter um modelo de previsão, um modelo de otimização, é saber as minhas capacidades, é saber as minhas restrições de estoque, os meus estados de estoque. Isso é uma modelagem quantitativa. E a gente vê que o pulo do gato está quando eu junto essas duas coisas. Quando eu tenho toda essa modelagem quantitativa super robusta, né, da parte de otimização, de forecast, de tomar decisão, para garantir que esse teu modelo neural que está aqui na outra mão não alucina. Tá. Porque se você for hoje entrar no chat GPT e perguntar como é que eu resolvo meu problema de excesso de estoque aqui no podcast Business e Connections, ele vai te dar uma resposta. Ele vai te dar uma resposta genérica, porque ele não sabe do teu negócio, ele não sabe qual é o teu estado de estoque, ele não sabe das tuas restrições, ele não sabe nem o que você tem em estoque. Quando eu tenho isso modelado do meu lado simbólico, quantitativo, essa resposta, né, essa interação do neural com o quantitativo, ela fica super pragmática e precisa. Sim. Porque se você faz uma pergunta e na primeira que ele alucina, qual é a resposta que você dá? Tá bom, não vou perguntar mais nada para ele, não sabe o que ele está falando, está me enrolando aqui. Ele é bom de papo e ruim de conta. E ao mesmo tempo, dependendo, se você perguntar 2 dias seguidos, são 2 respostas similares com contextos diferentes. Esse é outro ponto que a parte simbólica te resolve, que é a memória da inteligência. Sim. É você ter memória, é você ter contexto, é você ter controle da decisão que você está tomando para garantir que ela é sempre relevante. Senão parece que você está falando com alguém que tem Alzheimer, né? Naquele filme do como se fosse a primeira vez, Sim. né? Todo dia que o cara começa com a moça e que é a mesma história porque ela não lembra de nada. Não é isso que você precisa para tomar decisão. Você precisa ter todo esse contexto documentado. E esse poder agora da inteligência é justamente para poder trazer esse contexto que hoje está um pouco na cabeça, num time, está um pouco na cabeça do Sidney, um pouco na cabeça do Causa, um pouco na cabeça de João, de Maria, de José, mas eu consigo documentar tudo isso dentro da plataforma para poder começar a ter a famosa decisão corporativa, né? Essa memória corporativa das decisões que eu estou tomando. E isso em supply chain é essencial, porque hoje é a primeira vez que eu tenho uma guerra no Irã. Mas há um tempo atrás eu tive quando teve o bloqueio do canal de Suez. Nem tudo se aplica, mas alguns protocolos de resolução são parecidos. Então, às vezes a gente fala de, não, mas isso é tudo muito novo, isso nunca aconteceu, mas eu consigo inferir de alguns acontecimentos passados, alguns padrões de reação e alguns cenários de reação para poder tomar. Hoje isso está muito na cabeça, está preso dentro da cabeça daquelas pessoas que estão há 30 anos de experiência na organização. E como que você vê o líder sabendo dessas informações, vocês como especialistas em soluções tecnológicas para
apoiar eles em uma decisão estratégica como essa, mudando a cadeia totalmente de logística deles, vamos dizer assim. Não, e quando a gente fala, isso é importante que a IA traz, da democratização do acesso a essa informação. Tá. Porque hoje o líder, quando eu falo líder, eu estou falando C-level, o CEO está sentado na sua cadeira, mas se você for perguntar para ele do detalhe do estoque, ele vai ter que chamar o analista lá, o gerente, que está lá na ponta da operação operando. Né, para fazer essa análise. Ele não sabe nem onde procurar, que botão que ele clica, onde que ele entra. Às vezes, né? Não é nem a função dele, teoricamente, não, por isso, naquele porque momento. Ele tem outras demandas. Existe uma compartimentalização do conhecimento. Tá. Né? Mas com isso, hoje você consegue, como você interage com a plataforma em português, a pergunta ele sabe fazer. E aí a inteligência justamente traduz, né, essa pergunta, puxando os dados, as análises, os modelos, a gente chama de uma caixa de ferramentas, né? Tá. De uma caixa de ferramentas que são necessárias para responder essa pergunta. O que tem nessa caixa de ferramentas? Às vezes vai ser um modelo preditivo, às vezes vai ser um estado de estoque, às vezes vai ser uma política, às vezes vai ser todos os tempos que demoram para um caminhão ir de um ponto A para um ponto B para fazer uma entrega. Então, tudo isso fica transparente. Então, isso quando a gente fala de democratização do conhecimento, é você ser capaz dentro da organização, e aí não vale só para o executivo, vale também para o profissional de marketing que está pensando se vai lançar uma campanha ou não, se eu tenho capacidade produtiva para fazer. Né? Então, você começa a lubrificar a organização e aumentar o metabolismo da organização. Cara, você entra em várias cadeias, né? E outras são diversas decisões em uma fração de segundos, porque são diversos departamentos em um ponto só, de um objetivo só para a empresa. Que tudo pode, no resultado final, um pode prejudicar o outro, e assim essa cadeia prejudicial aumenta ainda mais. Não, e isso é um ponto super importante que a gente na Online conversa bastante com os nossos clientes, que uma das principais coisas que atrapalha a tomada de decisões hoje são os silos nas organizações. Tá. Que parte da informação está com o Sidney, parte está comigo, parte está na operação, parte está... Mas no final do dia, qual é a melhor decisão para a companhia? Né? Se eu for passar essa cadeia inteira, se um negócio mudou, eu tenho que voltar tudo, fazer essa conta toda de novo. Então, quando uma plataforma de planejamento integrado, como a Online, vem justamente para quebrar esses silos, né? Quebrar esses pontos de atrito entre a organização que te impede de tomar a melhor decisão e outro operar rápido. Né? Tanto que várias vezes quando tem um caos global, como uma guerra, uma mudança de legislação, etc., você vê o que as empresas grandes fazem. Não, vamos fazer uma sala de guerra, vamos botar todo mundo numa sala para tomar decisão rápido. É o brainstorm temerário. Não, botar numa sala de guerra que, aqui a gente agiliza a comunicação, um já fala com o outro, mas como é que eu opero assim sempre... e a gente tem um cliente que fala um negócio que é muito engraçado. Quando você tem a cadeia sincronizada, o primeiro sentimento que tem, parece que você vai estar frenético, tudo acontecendo. Não, o sentimento é de paz. Porque está tudo sob controle. Você sabe o que vai acontecer, você sabe qual é a decisão. Você não tem mais sala de guerra. Porque tudo já está previsto, controlado, e tem coisa que você não prevê também. Sim. E o que você não prevê, você já sabe como você vai reagir, você tem essas ferramentas para reagir em paz, com calma, e quantificado para tomar a melhor decisão. Eu gosto de brincar que no final do dia as leis da física ainda valem. Você não pode teletransportar uma carga daqui para a China instantaneamente. Você ainda precisa transportar as coisas. O cliente ainda precisa entrar na loja e comprar. Então as leis da física a gente ainda obedece. Mas tudo que passa nessa parte de tomada de decisão e de informações, como que a gente consegue aumentar esse metabolismo para tomar essa decisão mais rápido? Falando em decisões, são muitas adequações. Nós estamos falando de guerra, nós estamos falando de legislações, nós estamos entrando em tributações. Isso daí também impacta no resultado final do cliente. Como que é essa adequação para a reforma tributária que teremos pela frente aí? Do nosso ponto de vista de tomada de decisão... Porque vocês são americanos, né? A Online é americana.
E a tributação brasileira era tumultuada. Não, né? mas a empresa americana, a tributação brasileira é complicada. E é por isso que a gente faz questão de ter brasileiros falando português, operando daqui. Não, e isso é uma decisão consciente Sim. de que você não consegue operar no Brasil sentado lá de fora simplesmente porque o gringo não entende como as coisas funcionam aqui no Brasil. Você tem que falar português, olhar no olho, saber como as pessoas negociam, como se comportam, quais são os efeitos da tributação, que tem gargalo no porto, que tem greve nas estradas. Isso acontece, é a realidade brasileira. E para a gente operar aqui, a gente tem que entender essa realidade. Né? Então, isso de ter alguém aqui falando em português sobre esse ponto é um reflexo de uma decisão consciente. E a gente sabe que, no final do dia, tem a reforma tributária, as coisas vão mudar, mas as empresas vão continuar precisando tomar decisões com diferentes parâmetros. Você está colocando um ponto aqui, né? E tem empresas que seus clientes são gigantes e estão em diversos países. Assim, analisando os países, até mesmo para as codificações, a automação, toda essa questão mais sistêmica, é adequado para cada região ou para cada país, ou a ferramenta, não, vai assim mesmo engessado e bora lá? Não, isso a gente acredita que a gente sempre parte de um modelo de referência para uma indústria. Sim. Então, uma indústria de alimentos e bebidas, uma indústria de cosméticos, uma indústria agrícola, uma indústria de varejo, etc. Com modelo de referência, mas isso sempre precisa ser adaptado não só para o país e para a região, como para aquele contexto específico que a gente está fazendo. A customização é importante. A gente precisa configurar para aquele contexto específico. Então, a gente tem clientes que operam a plataforma em diferentes países, diferentes versões. Todos partiram de um mesmo template e passaram para adequações diferentes por problemas diferentes daquele lugar. E aí, pensando não só do ponto de vista de tecnologia, mas de pessoas. As pessoas têm diferentes preferências, diferentes jeitos de trabalhar. Eu trabalhei no Brasil, trabalhei na Alemanha, trabalhei na Inglaterra, trabalhei nos Estados Unidos e na Índia. São perfis totalmente diferentes. Completamente diferentes, né? A gente fala, e isso eu posso falar, o brasileiro ele tem um negócio que ninguém tem, que é versatilidade e adaptabilidade. Porque no Brasil nada é certo, tudo muda. Então, o profissional aqui está acostumado a mudar o modelo, mudar como pensa, mudar como opera. Quando trabalha na Alemanha, cara, é diferente. É um sistema que tem suas vantagens, é super rígido, super programado, mas que às vezes sofre com a mudança. Né? Então tem essa questão do perfil local também. E aliás, você como carioca, você tem esse sofrimento que nem governador tem, né? Assim, o estado muda toda hora. Mas eu brinco que eu sou carioca no exílio. Eu passei quase tanto tempo fora quanto dentro. Mas é verdade, eu estava esses dias... Caramba, vai ter eleição extra no Rio de Janeiro, e como eu acompanho o jornalismo, eu estou sempre acompanhando notícias, mas nós paulistanos aqui, a gente fica surpreso como vocês se adaptam lá bastante. Não, mas isso é um testemunho de que o sistema funciona. Que mesmo quando não tem ninguém na frente. Anda. Não, e detalhe, quem vai ser o líder agora? Não, aí o presidente da Câmara não quer, o outro não quer, aí sobe lá um deputado X. Nem entra em política. Nem entro nessa seara. Voltando no passado, é uma curiosidade. Qual foi o primeiro sistema da Online? O primeiro cliente? Ou o primeiro sistema implantado. Não, porque, cara, clientes... a modernização veio gigante de um tempo para cá. Então, a história, no final, a Online foi fundada em 2009 e os fundadores, né, o Chakra, o Sandeep, passaram 5 anos na garagem, desenvolvendo a plataforma. História da HP, quase isso. E todos vieram de outras grandes, o DNA, né, são outras empresas grandes de planejamento, a própria i2, que era dos mesmos donos, foi vendida depois, e eles começaram um produto novo pensando como que eu faço algo que quebre esses silos lá da base, né? Desde a modelagem. Sim. E aí passaram 5 anos desenvolvendo esse produto, e aí em 2014 foram ao mercado e os primeiros clientes foram Nike, Starbucks e Walmart nos Estados Unidos. Né? São 3 grandes. Porque o problema que eles saíram de casa para resolver foram quais são as grandes empresas que têm esses grandes problemas de sincronização. Então, foi esse problema
que a gente saiu para resolver. E hoje, óbvio, hoje a gente serve clientes bem menores em diferentes segmentos, com diferentes tipos de problema. Mas esse é o ponto. Se eu consigo quebrar os problemas, né, dessas grandes empresas, eu consigo ter uma base para resolver outros tipos de problemas em diferentes contextos. E sempre passando por essa adaptabilidade, né? Uma coisa é varejo, uma coisa é tênis, outra coisa é agro, é grão, outra coisa é cerveja, enfim. Cada setor vai ter suas particularidades e a gente vai construindo em cima. E agora, de 3 anos para cá, veio a peça que faltava nesse quebra-cabeça, né? Que é essa parte da IA generativa, que antigamente utilizava-se muito NLP, né? Processamento de linguagem natural, que é meio travadão. Não sei, quem já usou a NLP sabe que não é a mesma coisa. E quebrou esse elo de, puxa, agora eu tenho toda uma nova maneira de ler e coletar informações, por um lado, e sintetizar essas informações. Eu posso pegar todas as atas de reunião que eu faço de um processo de planejamento e sintetizar essas informações automaticamente. E, por outro lado, interagir com a plataforma e, numa terceira dimensão, codificar, configurar. Porque agora, quem faz coding com IA. A IA gera, óbvio, precisa ser auditado, precisa ser responsabilizado, existe uma ética e uma segurança por trás de como você utiliza isso, porque no final do dia alguém precisa assinar, alguém precisa ser responsável. Né? Alguém gere a empresa. Tem que ter o pai ali, né? Alguém tem que ter a assinatura no final do dia, que por mais que o agente, que a inteligência tenha gerado o plano, quem aprovou? Né? Para eu poder acreditar no plano. A confiança é muito importante nesse processo. Nessa linha de desenvolvimento, o chão de fábrica de desenvolvedores, ele aumentou a quantidade de pessoas ou diminuiu com a IA? Na minha cabeça, o que a gente vê mantém-se o mesmo por enquanto, mas você faz muito mais coisa. Sim, mais rápido, né? Você mais faz ágil. mais coisa no final do dia, você entrega mais, você faz mais rápido e você vai mais longe. É isso que a gente tem visto aqui agora, né? Aquele negócio de, poxa, se eu aumentei minha produtividade, vai todo mundo parar de fazer? Não, a gente vai fazer mais coisas, mais rápidos, vai pegar desafios maiores para acelerar. Então, no final do dia, o que a gente está vendo eu sou capaz de fazer um monte de coisa que eu não fazia antes. E a adequação desses profissionais foi rápida ou não? Porque, querendo ou não, eu sou da época que eu sou um dinossauro do desenvolvimento, lá na HP, depois fui para GM, Telefônica, a gente tinha que codificar na unha mesmo, tá, gente? Você chegou a fazer codificação na unha? Sim. E na unha, quando a gente diz, é no dado a dado, digitar cada linha de comando, e quando você conseguia ainda sintetizar, era um milagre dependendo dos sistemas. E eu ainda desenvolvia sistemas de centrais mecânicas dentro da própria Telefônica. E essa comunicação, nossa, ainda era analógica, vamos dizer assim. E essa adequação do profissional, como que está sendo? Eu acho que você usou uma palavra boa. Ela está sendo. Né? A gente está vivendo, a gente tem que aceitar que a gente está num mundo agora que em 6 meses Evolução mutação. Você pode estar obsoleto. Sim. E a escolha é simples: ou você pula no trem, ou o trem vai embora sem você. Não tem. E algumas pessoas fazem isso mais rápido, mais devagar. Mas é um trem que a gente tem que pular e utilizar as ferramentas que a gente tem, porque senão alguém vai usar. Então, óbvio que você vê resistências, por um lado, como tudo no mundo tem resistência, mas acho que os profissionais que vão ser excelentes nessa nova onda é aqueles que aceitam que eles vão ter que desaprender muita coisa e aprender de maneira diferente a fazer coisas novas. Né? Eu lembro quando, em algum momento da minha carreira de consultoria, me bateu isso, a gente fazia revisão de processos, etc., cara, ou eu vou entrar a fundo na tecnologia, ou daqui a X anos, esse emprego que eu faço não existe mais. Então foi aí que eu entrei com times de desenvolvedor, com time de design, fui trabalhar na Quantum Black, que era a parte de analítica avançada, né, da consultoria, porque você tem que começar a trazer a tecnologia em tudo que você faz. E tudo isso que a gente está falando agora, de IA neural, IA simbólica, etc., isso passou a ser realidade. A gente está falando de 1 ano e meio. Né? É 1 ano e meio onde a gente tem que aprender algo novo, criar algo novo e
e disseminar esse algo novo. Esse novo, ele está muito presente. Não, né? E é rápido. Instantâneo. A gente está conversando aqui, esse podcast já está ultrapassado, gente. Não, e isso, eu lembro quando eu fiz o MBA, eu lembro da primeira aula, o professor falando, olha, pessoal, tudo que vocês vão aprender aqui estará estatisticamente obsoleto no dia que vocês se formarem. E vocês não estão aqui para aprender coisas, vocês estão aqui para aprender a aprender. Vocês estão aqui para desenvolver esse músculo, do mesmo jeito que você corre, que você levanta peso. Né? A analogia que eu gosto é você vai na academia, você não levanta peso para aprender a levantar mais peso, não é um fim em si mesmo. Você levanta peso para utilizar esse músculo que se desenvolveu para fazer outras coisas que você quer fazer. Né? Então, é você desenvolver esse músculo de aprender e de se reinventar. A gente está mal, né? Se for olhar essa analogia, a gente está desenvolvendo nada, né? Melhor por você. Não, analisando assim o nosso corporal. Pois é, mas você justamente ter que aprender a correr atrás, aprender a se reinventar. É uma realidade, né? Aquela realidade das gerações anteriores, que você entrava para a mesma empresa e se aposentava no final do dia numa carreira 100% linear, isso não existe mais. Não existe. Não, aquela carreira não existe mais, e, aliás, continuidade não tem mesmo. Deixa eu falar em desenvolvimento, deixa eu falar da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes para você. É uma forma de você ver aqui engenheiro falando de forma bem qualificada, bem aberto, vindo da área de tecnologia. E na Voice Training, Escola de Oratória, nós temos essa possibilidade de você se desenvolver e ter uma oratória estruturada, com conceito, trabalhando justamente a metodologia COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação. São 4 pilares importantes com técnicas eficazes de 30 anos de palco, 30 anos no setor de corporativo, interagindo com líderes. Então, para você se desenvolver, você tem 3 opções. O curso regular, 20 horas de formação, você sai como realmente um formador de opiniões, levando a informação onde você quiser. Tem o curso gravado que custa R$ 197,00, 300 minutos, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo. E também tem a mentoria individual, porque você vai aprender a construir uma apresentação comercial e sairá como palestrante. Vejo o Caos aqui em diversos eventos e ele se comunica da mesma forma que ele está levando esta linha de pensamento, todo o conteúdo de maneira estruturada e fácil, até para o leigo é fácil entender. Então a Voice Training tem toda essa facilidade formando oradores qualificados. Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Ô Causa, é estranho te chamar de Causa, sabe? A gente sempre tá, ô Guga, e aí, brother? Uma pessoa. E você é um executivo, vice-presidente de uma empresa de sistemas, mas você está em campo sempre, do lado do cliente. Como que é esse perfil seu, justamente de acompanhar, mas como muitas vezes fazendo esse tete-a-tete comercial, sendo a cara da empresa diante de diversos clientes? Não, e acho que aqui no final do dia o que a gente faz é para entregar impacto no cliente no final do dia. Né? Não existe tecnologia desenvolvida numa torre de marfim, longe da realidade da implementação. E no final do dia, como a gente faz, as soluções são bastante específicas para o negócio, você tem que estar com esse time no dia a dia. A gente tem uma equipe super grande, desde o analista, implementador, até o CEO, que fica junto, né? Acompanha o cliente nessa jornada, desde da conversa comercial, lá no dia zero, de, puxa, eu tenho um sonho de transformar o meu planejamento, como que a gente pode pensar, até no final do dia, poxa, eu estou colhendo os resultados e eu quero expandir esse projeto que eu estou fazendo para outras áreas dentro da empresa. Então, no final do dia, lá atrás, quando eu comecei na engenharia, para mim sempre foi muito claro de, puxa, eu quero estar fazendo projeto com gente. Tá. No final do dia, é gente que toma decisão, é gente que transforma, é gente que compra software, é gente que implementa software, são pessoas, né? As decisões são tomadas por pessoas. E quem não gosta de gente, não vai trabalhar no mundo corporativo, né? Tem que gostar, tem que correr atrás e de desenvolver gente também, né? Tanto dentro da empresa quanto nos próprios clientes, né? A gente vê
Você falou do perfil do profissional que está evoluindo com a tecnologia. É muito gratificante a gente ver gente que pô, cara, passou a vida inteira lá quebrando faca em planilha de Excel, apanhando, tomando decisão. E quando ganha uma ferramenta mais poderosa para tomar decisão, como isso muda, chega a mudar até a própria rotina, né? Você sair, em vez de ficar até terça-feira, quarta-feira, até altas horas da noite, quebrando faca em número, você pode jantar com a tua família, pode tomar decisão, pode ter... Uma fração de segundos Pois ainda. no final do dia, isso que faz bastante sentido. Eu vejo você muito em rodas em eventos, exposições, congressos, e aqui como eu tenho um público também de muitos micros e pequenos empresários, aí eles falam, Sidney, você está com uma multinacional, um executivo de uma multinacional, mas você participa ativamente. Que conselho que você dá para esses empreendedores micros que começaram pequenos também, como os criadores da Online, lá numa garagem, de participarem e o que extrair nessas rodas, nesses eventos, Gustavo? O conselho que eu dou para esse tipo de empreendedor é primeiro pensar o que é importante para você extrair. Né? Networking por networking, eu vejo... Entregar o cartão por entregar o cartão não serve para nada. Serve pra nada. Vai numa festa, que é mais divertido, né, do que você ir no evento. Mas quem são as pessoas que você quer falar, quem você quer conhecer, o que seria sucesso para você? O que você está procurando? Às vezes é um funding, é um financiamento, às vezes é um cliente, às vezes é um mentor, um colega, um sócio. Né? E para esses diferentes fóruns vão existir diferentes lugares, onde seus clientes estão. Né? A gente pensa muito, os eventos que a gente participa, a grande maioria, onde que as empresas que têm os desafios que a gente resolve estão. Né? E isso perguntar, ir no próprio evento, e a gente vai em vários que também não dão certo, não era o lugar certo, a gente aprende e vai no próximo. Uma coisa sempre boa é perguntar para quem você admira, ou para o teu cliente, para onde você vai? Quais são os eventos que você frequenta? Não, super sério, parece simples, mas você garantir que você usa o teu tempo de maneira eficiente, que você expõe a tua marca de uma maneira eficiente para quem vai te ouvir. Né? Porque senão você não vai estar usando bem o tempo de ninguém ali no... E tempo hoje é recurso. Traçando um pouquinho, eu sempre gosto de trabalhar aqui um pouco a carreira da pessoa. Eu sou aquela pessoa que aprendo com vocês, os conselhos que vocês soltam aqui no microfone para mim servem muito. E aliás, eu utilizo muito nas minhas empresas. Às vezes eu utilizo um gancho de uma tirinha de uma frase de vocês em palestras, às vezes eu cito o nome para dar importância, outro não, eu falo a vivência de um executivo do setor da tecnologia. Você se sente um executivo hoje satisfeito na construção da carreira que você fez? A resposta é sim. E o que falta ainda? Vamos lá. Não, para mim é muito claro, sim, satisfeito, né? É uma jornada, eu acho que enquanto eu tiver coisa diferente para aprender, a jornada continua. Né? Eu sou um curioso insaciável de querer aprender coisas diferentes, áreas diferentes, ter um desafio diferente pela frente. Né? Quando eu entrei para a Online, o desafio era como é que a gente constrói um negócio aqui no Brasil e como que a gente vende. Não tinha um background de vendas e comercial. Então, esse é o músculo que eu estou exercitando agora. Né? É o ponto. E daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, a gente ainda tem muito para crescer nesse mercado. Né? Esse tema de tecnologia em planejamento aqui no Brasil ainda está... Não vou falar que ele está nascendo, mas ele está na infância. Está na infância e tem muito a ser evangelizado, muito a ser discutido e muito a ser disseminado aqui dentro. Então, isso, para mim, do ponto de vista de carreira, é o que me satisfaz, né? Aprender coisas novas. Eu falo, poxa, quando você começa a ficar acomodado, para mim, quando a gente começou a ficar, poxa, não, entendi, agora estamos fazendo como isso aqui funciona, aí vem a próxima onda de tecnologia de IA e fala, opa, a gente precisa aprender tudo de novo, precisamos reinventar tudo de novo. Então, estar em um estado de desconforto é super importante. Né,
Isso vem muito, né, da cultura, a sua cultura do conhecimento, do aprendizado, das descobertas, vem até por você levar soluções para as pessoas. Voltando em soluções e também vendo esse crescimento, recentemente eu estava até em grandes eventos públicos, onde uma mudança no Porto de Santos, a linha férrea sendo criada, toda essa infraestrutura, né, pública para as grandes cidades ou pequenas cidades vai muito. Mas como que você vê hoje essa infraestrutura que não adianta o cliente só ter sistemas? Precária num Brasilzão que tem muito a se desenvolver. Cara, essa parte Prejudica muito ou não o cliente lá na ponta? A resposta é sim. Óbvio que a gente pode ter uma infraestrutura melhor, né? Mas o que a gente discute é, dado que isso está dado, e que mesmo que eu comece hoje, vamos supor que uma varinha mágica, a gente vem aqui e realize todos os investimentos que são necessários para melhorar a nossa infraestrutura, isso vai levar tempo. E eu tenho que aprender a lidar com essa variância, né? Com essa falta de confiabilidade, com a infraestrutura que eu tenho. Então, sim, óbvio, a gente sabe que a gente pode ter uma infraestrutura melhor, a gente pode crescer, mas a pergunta é, a infraestrutura que você tem aqui é a mesma que o teu competidor aqui no Brasil tem, e vai ter que operar, né? Como é que você vai operá-la melhor? Como é que você vai viver apesar dela? Porque tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla. Então, mesmo que os investimentos venham, e vamos ser otimistas, eles virão um dia, talvez demorem mais ou menos, mas se isso acontecer, como é que eu opero nesse sistema? Eu vou ter que operar. E, by the way, quando o investimento vier, eu vou operar sobre outras condições, eu preciso ser capaz de operar sobre essas outras condições, né? A gente precisa, sim, de investimento físico e, sim, de investimento em tecnologia. E hoje você vê as empresas abertas para essa tecnologia? Aí, como tudo na vida, depende. Tem que ser disruptivo. Depende muito da cabeça do líder. Tá. Né? E uma coisa que a gente vê, que a transformação dá sucesso, é naquele líder que é comprometido em sentir, implementar a tecnologia e passar pelo dolorido de implementar e não esperar o resultado mágico amanhã. Tá. Né? A gente vê as pesquisas das grandes consultorias, das implementações de IA, várias que estão tendo. O piloto é super legal, mostram que é super legal, mas eu não consigo escalar. Por quê? Porque escalar requer colocar a plataforma, requer arrumar o dado, requer gestão da mudança, requer investimento e esforço. E uma visão de médio prazo. Eu não vou falar longo prazo, porque esse negócio de tecnologia que só dá retorno no longo prazo também não serve para muita coisa. Mas eu tenho que ter essa visão da jornada, né? E de sair e também ter a visão da profundidade, né? Os líderes dos nossos clientes que a gente conversa, que vão super bem, é quem tem a profundidade da discussão para entender a camada 2, a camada 3, a camada 4 ali dentro, do que é diferente e do que vale a pena mudar e o que vai mexer o ponteiro do negócio. Porque só tecnologia por tecnologia, de ter um brinquedo novo legal, não serve para nada. É como se fosse mais um aplicativo no celular, teoricamente. Se a pessoa não utilizar de maneira consciente. Não, e não for intencional naquilo que está fazendo. Sim. Então, a gente vê os executivos brasileiros, né, estão passando por essa mudança. Né? Existe essa mudança nos boards, no C-Level, de trazer essa visão de vivência de tecnologia na prática e de como é que isso vai transformar vários dos processos que tradicionalmente não são tecnológicos. Né? Então, era uma briga no passado, eu acredito que ainda está hoje, você falou assim, ferramentas a longo prazo. Existe muito imediatismo ainda. Mas vai existir. No mercado, a pressão é muito gigante. Mas você tem que ter o resultado imediato. E existe paciência por parte do cliente. Paciência, e aí empresas que têm essa visão de médio prazo vão ter essa e eu não gosto da palavra paciência porque todo projeto, e a gente faz isso online, de tecnologia, tem que dar um retorno imediato também. Parte desse retorno tem que começar a mostrar esse retorno rápido. A gente está falando de retornos de 1 ano, etc. Mas quando eu falo imediatismo, eu tenho que me comprometer com a jornada.
da transformação, que eu vou começar a pegar os resultados agora, mas eu tenho que garantir que eles são perenes daqui para frente, né? Que eu não vou voltar para trás, que não vai ser o famoso voo de galinha. Tá. Né, aqui dentro. Então, sim, existe a pressão do mercado, existe a pressão do cliente, do resultado, mas também... investimento que ele está fazendo. Mas também é aquele ponto. Vários clientes me perguntam, pô, mas eu não sei se agora é a hora para a gente mudar. Eu falo, cara, a hora não é agora era um ano, a hora era 2 anos atrás. Né? Eu sei, pô, mas está acontecendo um monte de coisa, etc. Mas sempre vai estar acontecendo alguma coisa. Esse mundo de que a gente vai parar o jogo para acertar o avião, não. O avião vai estar voando. E você pega os últimos anos, tem guerra no Irã, guerra na Ucrânia, tem pandemia, tem N mudanças políticas e econômicas no Brasil. E daqui a 5 anos vão ter outras que a gente não consegue nem sonhar hoje. Né? Então, qual vai ser a novidade, a gente não sabe, a gente sabe que vai ter. Então a hora para fazer é agora com mudança, é agora com o recurso que a gente tem, porque o avião a gente precisa consertar hoje. Porque amanhã eu tive pelo menos 2 clientes, 2 não clientes, 2 empresas que a gente conversa esse ano, antes da guerra, que falaram, poxa, eu queria ter tido a plataforma 2 anos atrás, quando a gente começou a conversar, porque agora, quando chegou a disrupção, eu ia ser capaz de planejar os cenários mais rápido. Eu falei, mas agora não adianta você esperar essa, porque daqui a 2 anos vai ter outro evento diferente. Você tem que ser engenheiro, psicólogo, conselheiro, mentor e praticamente segurar na mão. Não, mas isso também, mas no final do dia que a gente está conversando com pessoas, são pessoas Sim. que precisam tomar decisões difíceis. Né? Não é uma decisão fácil se você vai comprar todo um estoque de óleo agora, se você vai esperar passar a guerra. Não sei, são decisões difíceis, são grandes responsabilidades. Tem muitos empregos que dependem dessas decisões que você toma. Né? E quantos não são vidas, né? Vidas e rendas de pessoas que são influenciadas pelas decisões. Então eu preciso ter um melhor ferramental para tomar essa decisão possível. Vamos falar aqui dos nossos patrocinadores e, ao mesmo tempo, Causa, vou pedir para você já pensar numa mensagem de incentivo para os executivos, para as pessoas que você convive, mas deixa eu falar aqui rapidinho da MK Joias e Alianças. Você pensa em casar? A MK Joias é a nossa patrocinadora, então a personalização através das joias, sendo a que você desejar. Então, se você quer ter aquela aliança que marque sim a sua relação, a MK Joias tem tudo isso para você. Também quero falar para você vamos ver a Agência Soul Digital. A Agência Soul Digital é a agência que cuida de todas as marcas do grupo Sidney Botelho. E a Bárbara Fiuza é a estrategista com tráfego digital e também a estratégia de publicidade e marca como um todo. Você aqui também tem nada mais, nada menos do que a Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Muito digo para vocês que levar a comunicação assertiva para uma empresa é fundamental. E quando o executivo precisa tomar uma decisão, ter uma liderança com uma comunicação não violenta, palestras da Voice Training para a sua empresa ou treinamentos de vendas técnicas e negociações através do VTN, Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Trago para você também a Demicon, a maior administradora de consórcios do Brasil. A Demicon Faria Lima é nossa patrocinadora. Então você pensa em adquirir um imóvel, um veículo, ampliar o seu sistema na sua fábrica, ter o sistema da online, por que não fazer um bom planejamento através do consórcio? E na Demicon é lógico que dá. Seguindo aqui com a Toye Produções e Eventos. A Toye Produções e Eventos produz os maiores eventos de São Paulo, tendo clientes como Ordem dos Advogados do Brasil, Sinduscom, também a Associação dos Pasteleiros do Brasil com evento em Fortaleza. A Toye Produções e Eventos produzindo o seu evento. Também nós temos aqui nossa patrocinadora SB Investimentos. Você quer crédito? Você quer
um valor específico na sua conta no final do ano com um planejamento, e todos os consultores da SB Investimentos, você vai criar um planejamento financeiro que vai caber no seu bolso e você vai ver que você vai realizar os seus sonhos. sbinvestimentos.br lá no Instagram. E a Main Eventos, você está vendo esse estúdio? É sim, do nosso patrocinador. Tem toda uma estrutura, espaço de eventos, também palestra, treinamentos e um estúdio que faz com que você leve todo o seu conhecimento, o seu conteúdo, e é patrocinadora do nosso Business in Connections. Tá aí, Guga, tem tempo suficiente para você pensar, para você deixar uma mensagem aqui na câmera 3 de incentivo para os executivos que convivem com você. Não, do ponto de vista de incentivo, Sidney, o que eu penso se eu queria provocar a reflexão de que os silos da tua empresa estão te custando hoje, né? Todo esse metabolismo lento nesse mundo cada vez mais complexo, quando você coloca a cabeça no travesseiro de noite, né? O que esses silos estão te custando hoje e o que você pode fazer para ajudar a quebrar esses ciclos, né, para tomar decisões mais rápido. Né? É isso que eu faço hoje. Hoje, a nossa cabeça é como que eu tomo essas decisões super complexas que vão custar milhões ou bilhões de reais, que vão pegar empregos que dependem disso, e você possa tomar essas decisões melhores mais rápido. Né? Isso hoje que me preocupa, é isso hoje que eu trabalho, para a gente conseguir transformar a tomada de decisão no Brasil e do mundo. No final do dia, os recursos do planeta são finitos, né? Os recursos de energia, os recursos materiais, o minério que vai fazer, o ferro que vai fazer essa cadeira, a borracha que vai fazer o pneu do carro. Então, como é que eu consigo, através das minhas decisões, usar melhor esses recursos do planeta que são finitos? Né? E essa é a missão que eu estou hoje, essa é a missão hoje que a Online está, para, através de melhores decisões de planejamento, a gente ter um futuro melhor para o nosso país e para o nosso planeta. É isso daí, tomar decisões, entender que você pode tomar decisão para bilhões de reais ou por R$ 1 apenas. Qual é a decisão que você vai tomar agora para o seu negócio, para a sua empresa? Que inovação você vai ter? O que você vai fazer de diferente do seu concorrente? São perguntas para adquirir a resposta. Talvez você possa ter um mentor, você pode ter um gestor, ou a resposta está dentro de você. Na verdade, tudo isso vem de acordo com o planejamento que você faz. O planejamento de vida, o planejamento estratégico da sua empresa, mas na verdade, para tomar decisões, você precisa estar com os olhos abertos ao novo, ao que já passou, analisando os dados para que você possa tomar a melhor decisão. Ouvir pessoas que estão ao seu lado ou do seu setor de atuação, porque empreender é isso, é você estar presente. E estivemos presentes aqui hoje com Gustavo Causa, da Online, VP de Soluções Industriais. Guga, carinhosamente, muito obrigado. Gostou de ter participado ou não? Muito obrigado, obrigado pelo convite, sim. E eu agradeço ao Online ter um profissional qualificado como ele. E assim nós vamos encerrando o nosso Business in Connections aqui no meu canal do YouTube, Sidney Botelho. Já peço para você se inscrever no canal, também no Portal IG, no IG Play, também no Farol de Limeira e no canal do YouTube do podcast Business in Connections. E também em todas as redes sociais que estamos em transmissões simultâneas agora, caso do LinkedIn, Facebook, Twitter e todas as redes sociais. Então eu, Sidney Botelho, vou ficando por aqui. Como eu gosto sempre de dizer, viva um momento com coragem e coração. Valeu, tchau.